rapaz. Que é isso? A paz do Senhor para a igreja, amém, irmãos? Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. A minha versão é a NVI. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ao seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e os calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-vos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Pai, esta é a tua palavra, no qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu te peço, Senhor, ser comigo, me coloco na tua total dependência, nada de mim mesmo, mas tudo de ti. Acerta o teu alvo nessa noite, glorifica o teu nome, porque toda honra e toda glória será dada a ti, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar seu assento. Texto que acabamos de ler, uma parábola, uma história, uma ilustração para nos trazer uma verdade espiritual acerca do que o Senhor desejava falar com os personagens que estão aqui nessa história e também conosco aqui nessa noite. É uma parábola bem conhecida, nosso pastor Jaime Soares prega muito nesse texto. De repente, ao ler o texto aqui, todo mundo, xiii, mas é a palavra de Deus, e foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Então, o Senhor está diante de fariseus, de escribas e com pecadores. É como se Jesus estivesse à porta com publicanos e pecadores, e os fariseus estão questionando o porquê que Jesus come com publicanos e com pecadores. Os escribas, os fariseus, os principais religiosos daquela época, publicanos e pecadores, a gente pode colocar aí durante toda a história da palavra de Deus, que nós vamos ver, Mateus e todos mais que conheceram Jesus e passaram a seguir. E Jesus, contando esta parábola para dar um recado aos fariseus, ele começa a história dizendo que certo homem tinha 2 filhos, e um desses filhos pede parte de seus bens, pede parte da sua herança. Um filho, para aquele tempo, para o contexto daquela época, ao ele pedir esta herança com o pai vivo, ele estava afrontando seu pai, ele estava afrontando a família. Ele já está quebrando um primeiro mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Ele está quebrando um mandamento de honrar o pai, porque ele está pedindo a sua herança com o seu pai ainda vivo. O pai, então, reparte os bens, porque se o coração do filho não está no pai, o pai, então, dá a herança e ele vai embora. E aqui eu já quero começar a pregar e aplicar algo sobre nossas vidas. O quanto nos dias de hoje temos pessoas colocando a sua confiança na força do seu próprio braço.
Quanto nos dias de hoje tem pessoas colocando a sua força sobre fundamentos falsos. Mateus capítulo 7, no versículo 24, vai falar sobre o homem prudente, que ouve as palavras do Senhor e a pratica, e coloca a sua casa sobre a rocha. O contexto você conhece, mas eu quero ficar só com a palavra prudente. Porque o que é alguém prudente? É alguém que se prepara. O que é alguém prudente? É alguém cauteloso. O que é alguém prudente? É alguém que foge do perigo, quer ficar longe do perigo. E quando esse jovem ele perde os seus bens, ele está plantando vento para colher tempestade. Porque ele está colocando a sua confiança, ele está colocando na sua própria força em cima de um fundamento falso. E que fundamento falso nós temos nos dias de hoje? O dinheiro é um fundamento falso. Muitas famílias estão se perdendo porque estão colocando todo o alicerce da sua casa diante do dinheiro. A gente vê pais se suicidando e matando os filhos porque perdem tudo, porque estão colocando fundamento falso no dinheiro. Nós temos pessoas colocando fundamentos diante de paixões, líderes se perdendo. Toda hora aparece no noticiário, paixões passageiras, de pessoas que estão alicerçando em uma rocha que não é rocha falsa, diante de paixões. A gente vê pessoas colocando entre o outro fundamento falso, o próprio ministério. Como se o ministério fosse meu, como se o ministério fosse seu, e esquecendo que, na verdade, precisamos estar ligados ao Deus da obra, e não a obra totalmente em mim. O nosso alicerce precisa estar na rocha. E esse jovem agora está alicerçando no fundamento falso. E muitas vezes estamos no fundamento falso porque o pecado faz isso com a nossa mente. O pecado nos anestesia. O pecado nos dá uma sensação de autossuficiência. O pecado nos dá a sensação de que somos poderosos. Mas toda a sensação que você buscar no mundo, todo o prazer que você buscar aí fora, é um fundamento falso, é perigoso e vai te levar a uma grande ruína, porque lá fora tudo se esgota, mas você está nessa noite diante de um Deus, onde a fonte é inesgotável. Uma mulher chegou até o poço, dai-me dessa água então, para que jamais volte aqui. Jesus vai falar, se você beber dessa água, você vai ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais voltará a ter sede. Correrá de você um rio a jorrar, uma fonte de vida eterna. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Saia desses fundamentos falsos, saia do dinheiro, saia de paixões passageiras. O Senhor tem algo para você, tem uma fonte inesgotável aqui nessa noite, e Ele se chama Jesus. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele é socorro bem presente no tempo da angústia. Portanto, o tema da mensagem nessa noite é tempo de voltar. Vira para o teu irmão, é tempo de voltar. Saia dessa sua autossuficiência. Jeremias no capítulo 17 vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças. E esse jovem está achando que ele pode confiar nas suas próprias forças. E ele vai de maneira irresponsável. Porque a gente pensa que o momento que nós estamos vivendo, ele vai permanecer. Mas os momentos, eles vão passar. E dependendo, eles vão deixar consequências irreparáveis. Consequências irreparáveis. Então eu te pergunto nessa noite, uma palavra de reflexão para a tua vida. Onde está o teu alicerce? Onde está a tua rocha? É no teu Pai? É no teu Deus? Ou são em fundamentos falsos? E esse homem, ele acha que é tudo inesgotável, mas não é. E agora, quando ele percebe que tudo acabou, que tudo já era, ele sente fome. E ele precisa trabalhar. Precisa trabalhar para se alimentar. E quem é que vai empregar? Um homem que cuida de porcos. Ele já quebrou o mandamento de honrar o pai. E agora ele vai se misturar com porcos, que para o judeu é algo também impensável. Porque ninguém te trata como o pai. Ninguém te trata como o pai trata.
Aí fora, só o Senhor conhece o que passa na tua alma e no teu coração, para tratar de acordo com a necessidade da tua alma e do teu coração. Talvez você está aqui hoje passando por alguma dificuldade e está depositando a confiança em alguém, esperando que alguém faça. Nessa noite, aquele que tem todo o poder está aqui para te receber e saciar a fome e a sede da tua alma, que só Ele tem poder para isso. E eu e você, nascemos para se sentar na mesa com o Pai. Esses homens estão falando com Jesus, por que ele se assenta à mesa com publicanos e com pecadores? Por que ele se senta à mesa com essas pessoas? E eu lembro da história de Mefibosete, que a gente sabe que tem a imperfeição, a sua ama o deixou cair, e o rei tem alguém na casa de Saul para que eu possa abençoar, para que eu possa fazer algo, tem Mefibosete. E ele vem com as suas imperfeições e senta à mesa. Eu imagino a mesa do palácio, Mefibosete com as suas imperfeições, sentando agora à mesa do palácio. Imagina que aqui é a mesa, e Mefibosete está à mesa, e na outra ponta da mesa está o rei, olhando para Mefibosete. E as imperfeições estão debaixo da mesa. E o Senhor está olhando para você para dizer, eu quero você sentado na minha mesa. E eu não estou fazendo a apologia de você entrar na presença do rei de qualquer maneira, mas eu estou dizendo que Mefibosete entrou com as suas imperfeições, mas sendo totalmente dependente do rei. Imperfeito, mas dependente de Deus. Imperfeito, mas dependente do Pai. Diante de todas as situações que você possa ter vivido, Deus te chama aqui hoje para dizer, eu quero você totalmente dependente de mim. Permanece na minha casa, não saia da minha presença, porque na minha presença tem o Deus da provisão e também tem a provisão. Com as suas imperfeições, talvez você se afastou, talvez você está longe dos caminhos do Senhor. É tempo de você voltar para a casa do Pai, porque você é ovelha, e ovelha ouve a voz do bom pastor. Você não é porco para estar no chiqueiro, ovelha ouve a voz do bom pastor. Você é príncipe e você é princesa, então trate de cair em si e retornar para a casa de Deus. Ele é baixúria, xomeneplácia, levantou que me assaio. A casa do Pai é o melhor lugar para você estar. É na casa do Pai que Ele consegue dizer qual é a comida certa para você. É na casa do Pai que você vai ter a disciplina correta. Elias precisou aprender a ser disciplinado. Aprendeu a ser alimentado pelos corvos, pão e carne. De manhã, pão e carne. Meio-dia, pão e carne. À noite, pão e carne. A mesma comida e nos horários estipulados. É Deus dizendo, você vai se alimentar do que você precisa, do que eu sei que é para você, e no horário que eu estipulei. É Deus te ensinando, você precisa ser disciplinado, e você precisa se alimentar daquilo que eu tenho para você, não do que o mundo oferece aí fora. Na casa do Pai nós aprendemos a ter disciplina. Na casa do Pai nós aprendemos a se alimentar da maneira certa e da maneira correta. E aí o filho pródigo, ele deseja comer, e o texto vai dizer, mas ninguém lhe dava nada. Ele desejou comer, mas não comeu, porque ninguém lhe dava nada. Tem uma ali em São Paulo, não parei para ver ela toda no detalhe, mas parece que é a multa para quem alimentar, moradores de rua, algo do tipo. E olhando para esse texto, eu dou graças a Deus que ninguém lhe dava nada. Às vezes a gente precisa pedir a Deus discernimento e sabedoria para a gente não dar marmita para quem está no lugar errado, na condição errada. Porque se você der marmita para quem está no lugar errado e na condição errada, ele jamais vai experimentar vestes novas, ele jamais vai experimentar autoridade,
ele jamais vai experimentar sandália nova, ele jamais vai entender que tem um cordeiro separado para ele. E às vezes a gente fica muito apreensivo, em algumas maneiras a gente ser duro nessa área. E agora que a gente está pastoreando, sou pastor lá do Chapadão, tá, irmãos? Rua Santos Araújo, número 29, fique à vontade para nos visitar. Pastor, prega muito. Pastor, canta muito. Eu também conheci um monte que pregava muito e canta muito. Mas se eu convidar para ir no Chapadão é difícil. O Elber foi lá, o pastor foi lá, Eliezer esteve lá, que glória. E eu sei que todos aqui são santos e vão lá também. Mas pastor, prega muito, canta muito. E principalmente a gente que às vezes está querendo ali na vontade, querer a igreja pujante, a igreja. Às vezes a gente quer dar marmita para alguns, né? Às vezes a gente quer alimentar alguns com um elogio, com um abraço, toda hora mandando mensagem, toda hora ligando. Porque tem gente que só funciona elogio. Tem gente que só funciona abraço. Tem gente que só funciona se tiver oportunidade. Tem gente que só funciona se for lembrado pelo pastor presidente, ou pelo pastor dirigente, ou pelo líder da juventude. Isso tudo é marmita. Tira a marmita para ver se é leal a você. Tira a marmita para ver se é fiel à casa de Deus. Tira a marmita para ver se continua fiel na presença do Senhor. Para de dar marmita para quem não está merecendo, para ver qual é a atitude dele, qual é a atitude dela, porque nós somos verdadeiros príncipes e princesas do Senhor, e Ele está à procura daqueles que adorem em espírito e em verdade. Talvez o teu nome não será mencionado, mas no céu tem galardão para você. Ah, meu Deus, larga a marmita, eu quero ser esse ninguém. Eu quero ser esse ninguém. Precisamos ser esse ninguém. O pastor está dizendo para não alimentar, não. No contexto espiritual, você tem a mente de Deus, tem maturidade, e você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Se estava com uma marmita aí, separa, já não dá mais. Já não dá mais. Graças a Deus que ninguém lhe dava nada. Não dê marmita ao pródigo. Porque se a gente for olhar a parábola, por mais vezes, o que é mais citado aqui é a palavra pai. Pai, 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 pai. Importa que o nome dele cresça. A parábola é do filho perdido, mas poderia ser o amor do pai, a graça do pai, o cuidado do pai, a dependência do pai, no pai. Mas por muitas vezes, nós deixamos nos levar pelas marmitas. Mas ele vai dizer: trata-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai. E o caindo em si. Caindo em si é importante. Porque o caindo em si fala da nossa autoconsciência. Todos nós temos essa consciência. Todos nós temos a condição de discernir entre o certo e o errado. E o caindo em si é uma reflexão que todos nós temos. Todos nós temos esse momento de reflexão acerca da nossa vida. Acerca da nossa vida profissional, ministerial, sentimental, familiar. Todos nós temos essa consciência. Essa autoconsciência. E talvez nós pensamos: eu poderia estar melhor. Eu poderia fazer algo diferente. Mas toda vez que nós pensamos, e de fato temos condições de alcançarmos coisas maiores em Deus, seguir no propósito de Deus, naquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós refletimos. Mas a gente precisa entender que a reflexão é uma porta, que ela só vai ter valor se nós passarmos por ela. A consciência é uma porta que se abre, uma reflexão é uma porta que se abre. Mas se você não passar por ela, ela é remorso. Se você não passar por ela, ela vira um lamento. Eu poderia ter feito, mas não fiz. Eu poderia ter estudado, mas não estudei.
Eu poderia ter me posicionado, mas não me posicionei. E depois só vai virar lamento, só vai virar remorso. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: passa por essa porta hoje, se levanta, caia em si, se levanta. Você é ovelha do Senhor, é tempo de voltar. O filho aqui mais novo, ele caiu em si e se levantou. Ele fez como Ana, se levantou. Ele não ficou preso apenas às marmitas que poderiam oferecer, como Eucana ofereceu para Ana. Ana, eu sou melhor do que toda essa quantidade de filhos. Até que um dia Ana se levantou em oração. E aqui vai algo, não é na mensagem, mas é algo para mim e para você. Cair de joelho é se levantar. Cair de joelho é se levantar no mundo espiritual. Cair de joelho é você cair de pé diante da presença dos teus adversários, porque enquanto Penina falava como sua rival, enquanto Penina usava como competição, era combustível para Ana sair do lugar e se levantar. Deus está dizendo para mim e para você: se levanta, passa por essa porta hoje, e venha experimentar a plenitude de Deus, e venha experimentar o melhor do teu Pai. O Deus da provisão está aqui hoje. Passa por essa porta em nome de Jesus. Eu sinto Ele aqui nessa noite. A sua consciência é a porta para a sua conversão. A sua confiança, essa reflexão, é a porta para a mudança de vida. É onde tinha um ponto você colocar a vírgula e começar uma linda história na presença de Deus, na presença do Senhor. Vou falar algo aqui, o pastor Jaime nem sabe, nem vai lembrar, mas nos meus primeiros dias de conversão, foi na Nova Jerusalém com o pastor Paulo César Miranda, e ele gosta de rádio, não sei se vocês sabem, e ele começou uma rádio não sei se foi na 93, alguma coisa assim, bem cedo, bem lá, já tem uns mais de 10 anos, e eu vou ligar, né, vou ligar, e liguei, e o pastor Jaime me atendeu na pressão. Tinha dias mesmo de convertido. E o pastor Jaime falou, falou até meu nome errado, Elifas, é um nome difícil mesmo, diferente. Aí ele, Elifas, com Jesus você vai viver os melhores dias da sua vida. Todas as vezes que alguém vai até o altar do Senhor para aceitar Jesus, onde eu esteja ministrando, eu falo a mesma coisa. Com Jesus você vai viver os melhores dias da sua vida. É tempo de voltar. É tempo de voltar, que na casa do Pai há plenitude de alegria, e tem mesmo. E aqui vai um testemunho do meu primeiro tesoureiro, que ele está com câncer. Tirou o estômago, está com câncer no intestino, e esse homem prega para mim todos os dias, irmãos. E às vezes eu falo, Jorge, não faça, mas eu fico sem graça de falar para ele não fazer. E vi uma cena que fica na minha memória, que eu entrei na tesouraria. Ele estava agachado, arrumando o armário da tesouraria, sentado no chão. E aquilo me marcou, irmãos. Que a gente prepara uma mensagem, a gente esboça uma mensagem. Mas há um homem, que às vezes nem sobe no altar para pregar, mas que está pregando para mim todos os dias. Porque na presença de Deus, há plenitude de alegria. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. E se ele não se levanta, e se alguém dá a marmita para ele, ele fica, ele não ia experimentar aquilo que eu já falei aqui, não querendo ser redundante. E aí agora ele corre em direção à casa do seu pai. Imagina como é que ele está correndo, irmãos. Cheio de bagagem nas costas, cheio de peso nas costas, frustrações, decepções. E trazendo para os nossos dias aqui hoje, que não é diferente para alguns aqui. Eu, por exemplo, eu bebia muito. E talvez há pessoas aqui que carregam uma bagagem, que carregam um peso. Esse filho aqui, ele deveria ser apedrejado quando ele chegasse. Se juntou com porcos, desobedeceu o pai. Jesus contando essa história, imagina os fariseus dizendo, esse aí tem que morrer, esse aí tem que ser apedrejado, esse aí... E o pai corre em direção a ele.
O pai não o recebe em casa. O pai corre em direção a ele e o abraça. E eu falo isso também lá na congregação, eu estou me sentindo na minha igreja, irmão, na minha congregação, e eu vou falar também. Até a porta, até o altar, a porta é escancarada. Que isso, pastor? Até o altar, a porta é escancarada. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes tem gente que fala, quando eu parar de fumar, eu vou. Quando eu parar de beber, eu vou. Quando eu parar de fazer, quando eu interromper, eu vou. Só que você nunca consegue interromper. E é por isso que o pai foi até ele e não recebeu em casa. Porque na casa do pai tem regulamento, você não vai entrar de qualquer jeito. Na casa do pai tem um manual, não dá para entrar de qualquer jeito. Então você vem cheirando, você vem fumando, você vem bebendo, mas daqui para lá esteja preparado e disponível para a mudança que Deus vai fazer na tua vida. Até aqui a porta é escancarada, depois você aprende que a porta é estreita, porque na casa do pai não pode andar de qualquer veste. Na casa do pai a autoridade ela é liberada numa direção. Na casa do pai a sandália ou sapato, dependendo da versão, é para dizer que você agora não é mais escravo, você é livre e você é liberto. E olha que coisa linda, ele fala assim, trata-me como um de seus trabalhadores. Isso aqui é muito forte, eu sei que vai ser difícil da glória. Trata-me como um de seus trabalhadores. Ele não era filho? Vamos imaginar então que filho é o título. Mas quando ele está lá no chiqueiro, ele está assim, pô, eu sou filho, mas olha como eu estou sendo tratado. Na casa do meu pai, até os trabalhadores comem melhor, são tratados de maneira diferente. Então perceba, ele não quer voltar pelo título de filho. Ele prefere descer um degrau, de ser trabalhador e estar na casa do pai, do que ser filho no chiqueiro. E aqui vai para a gente. Estamos no ministério. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E eu sei que a gente vê muitos que se perderam no meio do caminho. E se tem alguém aqui hoje que já foi do altar, que já foi do ministério, mas não consegue mais se aproximar do altar, não disso aqui, mas da dependência, do altar da prostração a Deus, porque você não consegue voltar sem ser na posição no qual você era. Deus está dizendo para você, quebra teu orgulho hoje, porque se ele voltar, ele vai voltar e você sendo filho no chiqueiro. Mas é melhor você voltar como um trabalhador na casa do Pai e a trombeta tocar e nós estarmos juntos naquele grande dia, do que você ficar nessa cadeira com o seu orgulho. Deus está dizendo, é tempo de voltar. É tempo de voltar. E quando ele vai com toda a bagagem, com todo o peso, talvez fumando, cheirando, bebendo, o Pai o abraça. E aqui eu sei que eu estou numa igreja assembleana, nós somos assembleana, amém? E tem experiências que é só nossa com Deus, experiências que é com o nosso Deus. E uma vez eu saindo para evangelizar, junto com o pastor Danilo, junto com o pastor Uzias, fomos lá na favela da Galinha, ali na Galileia. E há muito tempo, irmãos, o diabo se materializou para mim dizendo, basta um copo de cerveja e eu te ganho. Basta um copo de bebida e você é meu. E naquele dia, diante daquela situação, eu falei, a partir de hoje eu nunca mais coloco um copo de álcool na minha boca. E eu lutei contra isso. Lutei contra isso. E às vezes eu chegava num lugar, pedia uma sopa, o balcão enorme, a pessoa colocava o negócio bem do meu lado, mas não foi eu que pedi, foi a pessoa lá. Uma vez fui para uma festa com um copo de refrigerante, lutando, guerreando, querendo viver o melhor de Deus. Alguém falou, tira uma foto para mim. Isso que eu tirei a foto e voltei e botaram bebida no meu copo. Eu bebi, aquela festa acabou para mim, eu falei para minha esposa, vamos embora para casa. Porque é duro, irmãos.
Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você se libertar de algumas áreas. Eu sei que já passei por isso. E o que eu fiz? Eu me afastei. Eu falei, eu tenho que me afastar dessas pessoas. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas se as más conversações corrompem os bons costumes, as boas enaltecem os bons costumes. Eu comecei a andar com gente boa. E quando nós fomos evangelizar lá na favela da Galinha, que eu entrei no corredor 6 horas da manhã, quem sai aqui sabe que o baile ainda está cheio, todo aquele clima, aquela coisa espiritual demoníaca mesmo. Quando eu entrei e pisei, eu travei. Eu senti aquele arrepio, irmãos, travado. Eu senti o mesmo arrepio de quando o diabo falou assim para mim, basta um copo de cerveja e eu te ganho. Por que eu senti o mesmo arrepio daquele momento? Porque era uma guerra espiritual. Só que agora, nesse arrepio que eu estava travado, foi uma voz diferente. Foi uma voz que dizia, esse era o ambiente em que você estava e eu te tirei. Esse é o ambiente em que você estava e eu te libertei. Meu irmão, desceu uma graça, uma autoridade, que eu entrei na galinha igual o caça-fantasma. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Ele te abraça com um beijo para te restaurar por completo. E Ele tem sandálias novas para você. Porque você não é escravo. Você é livre e você é liberto. É tempo de voltar. É tempo de voltar. E olha que coisa linda, Ele vai dizer que tem um cordeiro. Se eu falei um cordeiro, você entendeu errado. Não é um, é o. Uma cadeira, traz uma cadeira, qualquer um vai trazer uma cadeira. Mas se eu falar a cadeira, mas se eu falar o cordeiro, significa que já tinha algo sendo preparado antes da tua volta. Significa que tinha alguém esperando por você, aguardando pela tua volta. Porque eu bem sei, e você precisa saber também, que os planos de Deus sobre a tua vida não podem ser frustrados. Quando ele corre na direção do filho, eu imagino, ele talvez conversando na roda com alguém assim. Não sei quantos dias ele ficou assim. O pai, será que é hoje que ele vem? Será que é hoje? Será que é hoje que é a volta? Será que é hoje? De repente ele está olhando o quê? Não, nada. E quando ele olha, ainda distante, ele corre e abraça aquele filho. E dá vestes novas, dá sandália nova, e manda trazer o cordeiro. Mais um testemunho. Minha esposa sempre orando pela minha vida, sempre orando. E ela gosta de culto no lar. E ela tem umas tias lá de Mesquita, do Coque. E quando tinha um culto no lar, você fica olhando para o relógio para passar logo. E quando o culto estava terminando, quase acabando, falei, graças a Deus. Nada. Mas ela, pera aí que eu tenho algo para falar. Elifas, eu vejo um terno aqui todo empoeirado. Porque você está demorando. Porque você está abrindo mão daquilo que Deus tem para a sua vida. E profeta que é profeta não enche o ego não. E as consequências vão ser terríveis se você não tomar jeito. Mas olhando para esse terno empoeirado, significava o plano, o propósito, o projeto que Deus tinha na minha vida. Ainda que eu estava entregue às mãos do diabo, Deus estava dizendo, eu nunca abri mão de você, eu sempre aguardei pela tua volta, eu sempre aguardei pelo teu retorno. Cordeiro, tem um cordeiro para você, pai e mãe que está aqui, que o filho não está aqui, tem um cordeiro para ele lá preparado também, tem um cordeiro para ela, ale, minha súbia, tem um cordeiro preparado para viver tudo aquilo que Deus tem reservado para a vida deles. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Levantou-se, foi para a casa do pai, o pai o correu e o recebeu. As cargas, os pesos, tudo que ele tinha com regulamento na restauração na casa do pai.
Volta para a casa do Pai em nome de Jesus. Volta para a presença do Pai em nome de Jesus. Volta para a casa do Senhor, porque Ele te espera, Ele te aguarda. Mas pastor, o que é que vão dizer? O que é que vão falar de mim? Irmão, já falaram aqui. Não vão deixar de falar nunca. Já falam com quem está fora. Já falam com você fora dos caminhos. Vão continuar falando. E deixa que o Pai resolve. Deixa que o Pai resolve, deixa que o Pai responda a esse questionamento. Porque nós estamos vendo um irmão mais velho, que estava trabalhando, estava na obra, mas não se relacionou com o Pai, mas estava na obra. Não sentiu o cheiro do churrasco, mas estava na obra. Não ouviu o cheiro das músicas, mas estava na obra. Mas ele, pelo menos, o filho mais velho, nos ensina uma coisa. Ah, pastor, tem gente falando, deixa falar. Deixa ele reclamar com o pai. O filho mais velho nos ensina isso. E o dia que a gente aprender a reclamar mais com o pai do que descontar no irmão, a gente vai ter os nossos problemas resolvidos da melhor forma. Jacó deu a túnica para quem? Para José. Não foi o pai que deu a túnica para José? Mas quem jogou no poço? Não, mas por que os irmãos não foram falar com o pai? Porque falar com o pai é mais difícil, né? Mas esse filho mais velho nos ensina algo. Ele vai falar com o pai. Mas quando você for falar com o pai, só tenha maturidade para receber a resposta que o pai tem. Então essa noite é tempo de voltar. Independente do que andam falando, independente do que vai falar. Tem um louvor que diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E às vezes a gente canta, às vezes a gente louva isso. E na pressão, né? Mas já parou para pensar que se Jesus decidir voltar amanhã, ou agora, ou daqui a alguns minutos, quero crer que todos nós que estamos aqui, vamos subir com Ele. Mas talvez tem muita gente da nossa família, da nossa parentela que não vai. Então, enquanto ainda há tempo, não perca a esperança. Não perca a expectativa da volta, do retorno. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento, para você atuar sem marmita, mas com uma palavra direta do trono da glória, do trono de Deus, do trono dos céus, para mudar a história. E que Ele venha cair em si, ela venha cair em si. O texto termina, o pai questionando o filho mais velho. A gente não sabe se o filho mais velho entrou para a festa. Tem muita gente de fora da festa por tanta coisa, pouca. Quando na verdade Deus está dizendo para mim e para você, vem para a festa. Vem para a festa. Vem para a festa do arrependimento, vem para a festa do glória e aleluia, vem para a festa do batismo com o Espírito Santo, vem para a festa da adoração das crianças, vem para a festa da adoração dos adolescentes, vem para a festa da adoração dos jovens, vem para a festa, vem participar, porque aonde o Pai está tem plenitude de alegria, aonde o Pai está tem presença, tem libertação, tem cura, tem salvação. Na casa do Pai é o melhor lugar para estarmos. Se você está aqui nessa noite e acredita nesta palavra, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aqui é a casa do Pai, meu irmão. Aqui é o melhor lugar para estarmos. Esse domingo eu com muita ousadia falei para um obreiro, eu vou orar pela tua filha aqui agora, e dei um nome. Porque muitas vezes a gente agora está num algo que tudo é exposição. Eu sou de um tempo na Assembleia de Deus que minha mãe entrava e falava, o nome do meu filho é Elifas, ora por ele aí, Elifas. Hoje em dia, se você falar, filho de fulano, vamos orar, filho, as pessoas ficam... Se você não der o nome do teu filho aqui, tu vai dar onde? Lá na boca do sapo? Aqui é o lugar para tu dar o nome do teu filho. Aqui é o nome para tu dar o nome da tua família. Aqui é o nome para você dar o nome da tua casa. Eu não sei quem precisa voltar, mas dá o nome, dá o nome, dá o nome. Faça isso numa declaração, num ato profético. Aqueles que precisam voltar para a casa do Pai. Ou se você está aqui hoje, está desviado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de você voltar. É o dia de você retornar.
É tempo de voltar. Ah, pastor, mas hoje eu já bebi. Vem bebendo, eu quero orar por você bebendo. Ah, pastor, mas eu fumo, eu não consigo. Vem fumando, eu quero orar por você fumando. Mas vem para a casa do Pai, porque aqui há mudança de vida para você. Erebachúria, xomeneplácia, arebantou, que me assaio. A casa do Pai tem festa para você. Pastor Paulo César, culto gerado vira festa. Aleluia. E eu quero orar. Pai, mãe, você que está aqui, se tem algum filho desviado, fora dos caminhos do Senhor, vem aqui à frente, que a tua vitória é a minha vitória. Quem está aqui pregando para você é um filho também que estava desviado. E tinha uma mãe que dava um nome. Havia uma esposa que dava meu nome. Ele me assubia, andarabachúria. Oh Senhor, tem um cordeiro preparado, tem vestes novas, tem libertação, tem cura. Meu Deus, eu sinto que Ele está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Isso, vem crendo, vem crendo, vem crendo. No altar, coloca todo o peso, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Coloca todo o peso no altar e deixa que Ele leva. Meu Deus. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Senhor, Tu é Pai. Oh, Paizinho querido, Pai amado, Pai que conhece os filhos e as filhas. Deus que é Deus de perto, Deus que é Deus de longe, maravilhoso, conselheiro, soberano, Pai da eternidade, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que salva, Deus que sara. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Há vidas aqui hoje que clamam pela Tua presença, Senhor. Senhor, há pessoas que estão conectadas online também, que precisam, Senhor, de uma libertação, de alguém que precisa ser salvo. E nós cremos que o Senhor tem poder para operar maravilhas. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Portanto, Senhor, nós te pedimos hoje, visita agora onde estiver. Talvez, Senhor, hoje é terça-feira, o final de semana dessa mãe foi clamando pelo filho, está perguntando onde meu filho pode estar, onde a minha filha pode estar, mas os olhos do Senhor, que são como chama de fogo, contemplam nessa hora. Pai, vai com a Tua mão poderosa, quebra todo laço, quebra toda algema, Senhor, que todo vício caia por terra agora, todo vício da bebida, todo vício do cigarro, todo vício da maconha, da cocaína, em nome de Jesus. Pai, Tu és um Deus que liberta, liberta em nome de Jesus. Traz libertação, Senhor, na vida dos jovens, traz libertação na vida dos pais, traz libertação daqueles que vieram aqui à frente precisando, Senhor. Senhor, nós estamos clamando a um Deus que é vivo, nós estamos clamando a um Deus que é vivo, não a um Deus de pau, não, nós estamos clamando a um Deus que se relaciona. Pai, se revela na intimidade com cada um aqui hoje, se revela no oculto, no profundo, se revela, Senhor. Façam ele entender que há Deus em Israel, façam saber que há um Deus em Bom Sucesso, que muda a história, que muda o quadro, Senhor. Pai, talvez casamentos aqui que foram desfeitos, em nome de Jesus, traz o marido de volta, é tempo de voltar. Traz a esposa de volta, traz o relacionamento de volta, em nome de Jesus, e assim te damos glória e aleluia.